tarde a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje aqui a live vai ser especialmente para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então eu vou responder o que eu puder, o que eu souber, para ajudar da melhor maneira possível vocês a destravarem, a fazerem, né, a conseguirem fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten em casa, tá bom? Então, por favor, fiquem à vontade, coloquem as perguntas no chat. Eu já separei algumas aqui que eu recebi durante essa semana, tá? Pode ser dúvida das aulas que nós já tivemos durante a semana, nossas 4 primeiras aulas. Podem ser outras dúvidas que vocês tenham, tudo bem? Sobre fermentação, que a gente não conversou ainda, tá? Pode ser outro tipo de dúvida, não tem problema, tá? Fique à vontade, coloque as dúvidas no chat. Eu já vou começar aqui com as perguntas que eu separei. E aí, mas a prioridade vai ser responder vocês. Então, conforme forem surgindo as perguntas, eu vou respondendo. Tudo bem? Fiquem à vontade, tá bom? Para perguntarem o que vocês tiverem mais necessidade de saber. Mesmo que eu não consiga te responder agora, porque eu não sei tudo, né? Eu me comprometo a responder vocês, né? Depois que eu me inteirar sobre o assunto que vocês perguntarem e eu não souberem porventura. Tudo bem, gente? Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui é sobre pães sem glúten. E pão sem glúten é uma dúvida de muita gente, né? Como fazer, qual é o ponto da massa, como assar corretamente esses pães. Então, eu separei, a primeira pergunta é sobre a textura, a consistência do pão sem glúten. Muitas pessoas têm dificuldades em deixar o pão ligado, né? Conectado, os ingredientes unidos, evitar o esfarelamento, evitar o ressecamento da massa. Eu tinha essa dificuldade lá no início, eu sei que muitas pessoas aqui também já tiveram ou têm esse tipo de dificuldade, e a gente precisa trabalhar com algumas coisas, né, que interferem nesse resultado, que podem proporcionar esse tipo de resultado. Primeira coisa são os ingredientes, tá? Mas a gente tem processos também. Então, primeiro o problema está nos ingredientes. Se a sua receita estiver desequilibrada, provavelmente você vai ter um resultado não tão bom. E essa consequência de pão seco esfarelando pode ser um desses resultados, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma receita equilibrada, de uma receita que tenha as quantidades corretas ali e as proporções, né? As proporções que eu digo de farinha no mix, né? Que tenha um mix equilibrado, tanto com estrutura, com liga, com maciez, com farinhas que agreguem umidade para a massa também. Então, a gente precisa de um mix equilibrado. Se nós temos, por exemplo, um mix que contém somente 2 tipos de farinhas. Eu já fiz pães assim, né? E o desastre foi certo. Por exemplo, só tem polvilho doce e farinha de arroz. Já vi várias receitas assim na internet. Só leva farinha de arroz e polvilho doce. Não tem uma farinha de leveza, de maciez, não tem uma farinha que agregue mais umidade para a massa. Então, eventualmente, esse pão pode dar certo ali na hora que você tira do forno, ele pode ficar macio, pode ficar fofinho, só que no dia seguinte ele vai ficar mais seco, ele tende a ficar mais seco do que se você tivesse utilizado, por exemplo, uma farinha de trigo sarraceno junto com a farinha de arroz. Então, o desequilíbrio nos ingredientes pode te proporcionar esse tipo de resultado, seco e farelento. Falta de líquidos, né? Além do mix desequilibrado, se eu tenho uma massa que está mais consistente, ali ainda crua, né? Antes de você colocar no forno, se ela já está mais consistente, se ela já não gruda tanto na mão, pode ser quase certeza que o seu resultado final vai ficar seco. E se ele fica seco, ele consequentemente fica farelento. Por quê? Porque a elasticidade da goma xantana, a elasticidade das farinhas de liga, do psyllium, elas dependem também da umidade da massa. Então, se eu tenho uma massa seca, eu vou ter, por consequência, uma massa que esfarela também. Então, é muito importante a gente conhecer o ponto de hidratação das nossas receitas. O que pega bastante é porque cada receita tem um ponto diferente. Por exemplo, o ponto de hidratação vai variar a depender do tipo de receita que você está fazendo, qual é o objetivo, né, com o resultado final daquela receita.
É um pão mais úmido? É um pão que tem que ficar com o miolo mais leve e mais seco, como o pão francês? Então depende muito do objetivo que você tenha com aquela receita para saber ali o ponto de hidratação correto. É um pão que eu vou precisar modelar? É um pão que eu vou colocar numa forma, né, como um pão de forma? Então depende muito. A quantidade de líquidos vai variar também a depender do objetivo com a receita, do tipo de receita que você está executando. E aí, a depender do tipo de receita que você está executando e do objetivo que você tem com ela, você vai ter que adequar o seu mix de farinhas, né? Por exemplo, se você vai fazer um pão francês, exemplo, esse é um ótimo exemplo porque o pão francês, ele leva o mix bem assim, diferenciado do que nós estamos acostumados a ver nos demais pães sem glúten, né? Leva ali basicamente só farinhas brancas e refinadas, pode ser, a gente pode adicionar sim uma farinha rica em proteínas, né, como a farinha de grão de bico, mas a proporção vai ser menor, porque a gente precisa de um miolo mais leve, mais aerado e mais sequinho, não tão úmido. Então, se a gente coloca muita farinha de proteína ou farinha gordurosa, a gente vai alterar essa característica do pão francês, né? O pão francês clássico, ele não tem um miolo úmido, igual um pão de forma, por exemplo. Então, a gente precisa adequar as farinhas e as quantidades delas no nosso mix a depender do objetivo da nossa receita. E se a gente usa um mix que tenha, por exemplo, farinha de arroz integral, que é uma farinha rica em fibras e absorve bastante os líquidos da massa, se a gente coloca esse tipo de farinha em uma quantidade considerável dentro de uma receita de pão modelável, a gente vai ter que colocar mais líquidos para hidratar essa farinha corretamente, certo? Se eu não hidrato corretamente a minha farinha, o que acontece? Ela vai deixar o meu pão seco. Se eu hidrato corretamente e eu preciso modelar esse pão, talvez essa massa fique muito mole e eu não consiga dar formato ao meu pãozinho por conta desse excesso de hidratação necessário por causa das farinhas que eu utilizei. Então, pra gente ter um pão que fica macio, que fica fofinho, que fica cheio de furinhos, né, cheio de alvéolos, que cresce bem, nós precisamos ter equilíbrio nos ingredientes, tanto no mix de farinhas, escolher corretamente as farinhas a depender do tipo de receita que estamos fazendo, quanto nos demais ingredientes. Então, cuidado com os líquidos é muito importante, cuidado com o excesso de goma xantana. A goma xantana é um agente de liga que tem uma força muito forte, né? Mais do que o psílio e mais do que os outros agentes de liga que nós comumente utilizamos na confeitaria e na panificação sem glúten. Então, ela tem essa ação muito forte. Se a gente coloca essa goma xantana em excesso, ou seja, um pão que vá, por exemplo, 4 gramas de goma xantana, a pessoa coloca 8 gramas de goma xantana. Vai dar uma alteração muito significativa no resultado final. E se eu tenho esse excesso, a goma xantana é uma fibra também, né? Ela absorve muito os líquidos da massa, ela espessa as massas. Por conta dessa retenção, ela aumenta o volume, né? Isso mesmo, Lícia, são no máximo 2% de goma xantana. Então, esses 2% você precisa considerar em relação à quantidade total de farinhas. É a mesma coisa do fermento, né? Até 2% de fermento, senão você vai ter ali prejuízos na sua massa. Não é porque o fermento, né, fermenta ali que quanto mais eu colocar, melhor vai ser. Não é assim que funciona, né? A gente precisa de um limite, então a goma xantana também. Precisamos colocar a goma xantana equilibrada na receita, porque senão ela pode sim me dar como resultado final um pão seco e um pão que esfarela. É bem contraditório, né? Porque a goma xantana é um agente de liga, então ela deveria unir os ingredientes. Só que se ela estiver em excesso e houver falta de líquidos, ela vai dar muita elasticidade e isso no resultado final vai ficar farelento porque ele vai ficar seco, né? Então, a secura do pão, o ressecamento dessa massa provoca o esfarelamento do produto. Tudo bem? Isso são os ingredientes. Aí a gente tem processos também que interferem no resultado final. Então, por exemplo, se você deixou a sua massa descansando por muito tempo antes de levar o seu pão para assar. Você fez a sua fermentação simples, tá? Depois a gente pode conversar sobre a dupla, se vocês tiverem alguma dúvida. Você faz a sua fermentação simples, modela o seu pãozinho ou coloca diretamente na forma. E aí deixa ali descansando, né? Você vê ali que não tá crescendo tão bem, aí você deixa mais tempo e deixa. E aí até o ponto que a massa começa a rachar. Não sei se você já teve essa experiência, eu já fiz isso, já deixei a massa passar do ponto e ela forma fissuras em cima da massa. Pequenas rachaduras, né? Pequenos furinhos, que eu chamo de craquelamento, né? Então, por essas fissuras, por essas aberturas na massa, vão ser perdidos os gases e a umidade. Então, quando eu coloco o meu pão para assar e essa massa já está com essa característica de rachada,
eu vou perder esses gases, essa umidade dentro do forno. Consequentemente, eu vou ter um pão com um menor volume e também um pão que vai ficar seco, porque eu perco a umidade, eu perco ali todas as moléculas de líquido, de água que estivessem dentro desse pão, né? Eu vou perder para o ambiente por conta dessa evaporação excessiva, porque eu tenho uma abertura grande, né? Se eu tenho ali a massa toda fechadinha, com a rede bem formada, né? Eu tenho um aprisionamento dos gases e da umidade. E isso a goma xantana proporciona. Só que se eu tiver um excesso de descanso na massa, aí eu posso ter essas rachaduras e o resultado final vai ficar seco e farelento. Tudo bem? E o último é o jeito de assar, né? Ainda tem mais um, que é o armazenamento. Quando você assa o seu pão, você precisa assar na temperatura correta e pelo tempo correto. Não deixe o seu pão passar do tempo de assado dentro do forno, porque ele vai começar a ressecar, tá? É natural, eu tenho ali uma fonte de calor. O que a água faz quando está em contato com o calor? Evapora, certo? Se eu tenho uma fonte de calor contínua envolvendo a minha massa de pão que já está assada, já evaporou o que tinha que evaporar, eu vou perder umidade, eu vou continuar perdendo essa umidade. E a consequência é um pão que vai ficar seco. Lógico, ele vai ficar farelento também. Então, não deixe o seu pão esfriando dentro do forno. Conheça o seu forno para saber em aproximadamente quantos minutos ele assa o seu pão. O meu forno, 40 minutos, no máximo 45, meu pão está assado. Então, eu já sei desse tempo e quando eu coloco ele lá dentro, eu já marco, que é para não ter problema de esquecer lá dentro e o pão, né, ficar lá evaporando, perdendo líquidos e eu ter um resultado final seco e farelento. Então, é muito importante. Conheça o seu forno. O ideal é ter um termômetro de forno para que você tenha certeza de qual é mesmo a temperatura, né? Qual é a real temperatura que está dentro do forno naquele momento, para você conseguir controlar tanto o tempo de forno, né, quanto a temperatura lá dentro. Tudo bem? E aí, né, você fez o seu pão, a receita está super equilibrada, mas você assou corretamente, só que aí você deixou na bancada, ele esfriou, você esqueceu lá, ficou a tarde inteira lá, ou algumas horas, também vai ressecar, tá? Principalmente a casca, né? Aqui onde eu moro, em Brasília, é muito seco. Inclusive, é mesmo agora na época de chuva, tá seco. Então, se eu deixo o meu pão esfriar ali, né, no ambiente, sem cobertura, sem vedar, depois que ele estiver frio, tá? Primeiro deixar esfriar, tudo bem, deixa ele ali, sem cobrir, sem fazer nada, senão ele vai formar gotículas de água e a gente tem outros problemas nos pães. Então, coloca na grade e deixa esfriar. Depois que ele esfriou, você vai embalar esse produto. Então, você vai colocar dentro de sacos de congelamento ou vai colocar dentro de um pote bem fechado para restringir esse ambiente, para que ele não perca tanta umidade, tá? É muito importante isso, principalmente se você mora numa região seca, tá bom? Então, esses são todos os cuidados, né, gerais ali, passados bem rapidamente, mas que vocês precisam ter para que você não tenha um resultado final seco e farelento, tá bom, gente? Vou para a próxima pergunta. Vamos aqui. Já tem no chat, então vou começar por aqui, tá bom? Posso substituir a manteiga por óleo? Eliane, em qual receita você gostaria de fazer essa substituição? Porque depende, tá? Na receita de pão, na receita de bolo, a gente consegue fazer essa substituição tranquilamente, tudo bem? Só que a manteiga, ela deixa o resultado final diferente do que o resultado com o óleo. A manteiga deixa um aspecto amanteigado, com a massa mais pesada, né? Mais seca do que a massa feita com óleo vegetal. Então é importante. Pode fazer alteração? Pode, mas o resultado final vai ser alterado, tudo bem? E nem toda receita vai ser na mesma quantidade, a substituição, tudo bem? Depende da receita, varia, tá? Tem algumas receitas que você pode pôr na mesma proporção do óleo, tem outras que não. Então tem que saber ali em qual receita você quer substituir pra gente analisar o todo. Tá? Eu preciso analisar todos os ingredientes para ver se dá para fazer a substituição na mesma proporção, mas dá alteração no resultado final. A massa de bolo, por exemplo, né, a que a gente mais usa manteiga, né? A massa de bolo, quando a gente faz com manteiga, ela já fica com um aspecto diferente logo que sai do forno, né? Ela fica com um aspecto de massa mais estruturada, mais firme, né? Quando a gente põe na geladeira, essa massa ela vai ficar bem mais firme, porque é a característica da manteiga, né? A manteiga é uma gordura plástica, então ela altera a consistência, depender da temperatura, o óleo não. Então, quando você põe o bolo, a massa de bolo na geladeira, ela vai ficar mais rígida.
É ótimo para fazer bolos recheados, né, mais altos, porque a massa amanteigada ela tem muito mais estrutura do que a massa com óleo, com óleo vegetal, né? Com óleo vegetal a gente tem estrutura também, a gente consegue fazer bolos mais altos? Consegue sim. Só que a gente precisa saber montar esse bolo para aplicar as técnicas corretas e evitar que esse bolo rache ou desmorone, tá? Mas com óleo vegetal a massa ela fica mais úmida e mais delicada, não tem tanta estrutura quanto com manteiga. Tudo bem? Vamos lá. Próxima pergunta. Os líquidos dos pães têm que somar todos os ingredientes, incluindo os ovos, açúcar, gordura? Quando eu me refiro a líquido, eu estou me referindo a leite, água, suco de fruta. Tudo bem? Mas, no contexto de receita completa, você pode considerar, quando fala, por exemplo, o método de preparo direto ou por adição, né? Separe os líquidos e misture-os aos secos, também separados. Então, ali entra como líquido o açúcar, que na verdade ele vai entrar no lugar dos secos, mas ele vai se tornar líquido dentro do forno. Então, ele, à primeira vista, ele é um ingrediente seco, mas dentro do forno ele se torna líquido. Então, a gente considera como ingrediente líquido. Então, açúcar, os ovos, o leite, a gordura, né, a essência de baunilha, que for, você vai misturar ali os líquidos para depois misturar aos secos. Quando a gente quando eu trato de líquidos na receita, qual é a porcentagem? Eu tô tratando de óleo, de leite vegetal, de água, de suco de fruta, tá? Esse tipo de líquido que eu me refiro quando eu falo, você tem que colocar os líquidos aos poucos nas suas receitas de pães para que vocês não percam o ponto de hidratação. Eu estou me referindo à água, ao leite vegetal. Tudo bem? Tá? Tudo bem, vamos lá. Pães sem glúten desenvolvem no forno? Com certeza desenvolvem no forno, tá, Josélio? Eles se desenvolvem sim, desde que a massa esteja equilibrada, desde que eu tenha hidratação suficiente, porque o fermento também precisa de hidratação, né? Para poder desenvolver dentro do forno. Se eu tenho ali, mais uma vez, né? Se eu tenho uma massa muito seca, até a fermentação vai ser prejudicada. Então, é importante essa hidratação das farinhas corretamente. Eu tenho uma temperatura que eu tenho que ter ali para que a fermentação ocorra, né, certinho. Eu tenho que colocar o açúcar na receita, mesmo em uma pequena proporção, para eu ter o início da fermentação mais forte, mais ativa, né? Então, tem algumas coisas que interferem. Mas, sim, o pão desenvolve dentro do forno. O pão sem glúten funciona como com glúten, tá? Claro que tem alterações, né, no resultado final, mas ele funciona da mesma maneira. Vai fermentar? Vai fermentar. O que acontece com a fermentação dentro do forno? A fermentação dentro do forno é a finalização da fermentação. O que é isso? A gente não tem que deixar os pães descansando antes de levar para assar? Isso serve para que a fermentação maior aconteça fora do forno. Porque a determinada temperatura, cerca de 40 graus, o fermento biológico já começa a morrer, né? As leveduras ali, os micro-organismos vivos já começam a morrer. A partir do momento que eu tenho a morte lenta desses micro-organismos dentro da massa, o meu crescimento vai cessando também. Por isso que o forno é a finalização do crescimento. Eu preciso deixar a massa de pão descansando, fermentando fora do forno em uma temperatura, né, mais baixa do que dentro do forno, em torno de 26 graus é o ideal, para que eu consiga sim um pão que cresça bem, que fique bonito, e dentro do forno ele vai crescer sim um pouco mais, para que haja a finalização desse crescimento. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver no Instagram aqui, porque também tem dúvidas. Opa, eu sempre aperto o botãozinho aqui para comentar, sem querer. É possível preparar pães sem glúten com a casca crocante e miolo leve? Elisane, é possível sim, tá? Inclusive tem uma receita do pão francês que tem a casquinha crocante, tem o miolo leve. O que acontece com a casca? É natural que com o passar do tempo essa casca vá amolecendo. Por quê? Porque tem umidade no ar, né? E essa umidade a casca vai absorvendo também. Então, quando você retira do forno, ele tá ali mais quentinho, quando você sente a casquinha crocante. Depois que ele esfria, logo depois que você assou, ele também tá com a casquinha crocante. Mas conforme o tempo vai passando, essa casca vai ficando mais amolecida, vai perdendo a crocância por conta da umidade. Tanto da massa, né? A gente tem umidade dentro da massa, então essa umidade vai também sair para a casca, quanto a umidade do ambiente, tá? É normal. É igual o pão com glúten. O pão com glúten também.
ele vai perdendo a crocância, né? O pão francês, quando você compra ele quentinho, ele tá com a casquinha bem crocante. Depois que ele esfria, ele já fica mais mole. Então é natural, tá? Mas é possível fazer sim, tudo bem? Ó, a Elisane fez uma pergunta que eu ia responder aqui também, tava na minha listinha. Nas receitas de pães sem glúten, eu preciso usar batedeira ou é possível fazer manualmente? Elisane, é possível fazer manualmente sim, tudo bem? Você só precisa de um pouquinho mais de força no braço. Mas o objetivo principal é que você tenha uma massa lisa, que você tenha uma massa bem cremosa, bem misturada, com os ingredientes bem incorporados, tá? Mas é possível fazer sim à mão. Principalmente essas receitas que levam um ponto de hidratação maior, né, que são mais cremosas, você tem mais facilidade de fazer. Uma massa mais consistente, aí você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas você só precisa de um tempo maior mexendo, né, e de um pouquinho de força para você fazer na mão, mas é possível tranquilo, tudo bem? Sempre faço isso vai para um saco plástico. Isso mesmo, Lícia, para a gente manter, né, as características do nosso pão. A gente precisa armazenar esse pão corretamente. Quanto tempo o pão deve descansar? Regina, depende da receita que você está fazendo, depende da temperatura na sua região. Se, exemplo, tá? O pão francês, eu acho que eu deixo descansando no máximo 15 minutos. O pão de forma, eu deixo ele descansando por uns 20, 30 minutos. Depende da receita. Depende da temperatura que está na sua região no dia que você está fazendo o seu pão, tá? Então é mais no olhômetro mesmo esse tempo. Vai observando as características do seu pão, observe se ele está crescendo, se a massa está lisa, não está rachadinha, e aí você vai deixando ali um pouquinho mais, mas sempre observando, tudo bem? Porque não tem como eu dizer qual é o tempo de descanso, porque depende muito, né? Tanto da receita quanto da temperatura na região. Principalmente da temperatura na região. Estou com muita dificuldade na questão do forno. Só posso usar air fryer porque o outro forno está com contaminação cruzada. São poucas as opções de bolo e de pães que deram certo, né, até agora. Larissa, eu já usei air fryer. Em 2021, né, eu já ia falar o ano passado. Em 2021, eu tive que vender meu apartamento e aí eu fiquei sem teto por uns tempos até comprar essa casa que a gente tá hoje. Aí eu fiquei morando com a minha tia. E lá na minha tia, tudo tem contaminação cruzada, então eu não podia usar o forno. Eu levei a minha air fryer para fazer as coisas, né? E eu fazia pães lá, bolo eu não testei. Mas pães eu fazia. E como que eu fazia para não queimar em cima? Porque a air fryer é muito pequenininha, né? E o calor ali, ele é muito incidente em cima do pão. E o que eu fazia? Eu pegava uma folha de papel manteiga e forrava tanto o fundo, porque a minha air fryer só tem a cestinha, então eu tinha que fazer o fundo, senão a massa escorria. E em cima também, então eu cobria a minha massa de pão para poder assar. Eu já começava numa temperatura mais baixa, ali uns 160, 175 mais ou menos, 170, 75, para ir esquentando aos pouquinhos, para eu ter ali um assamento mais lento, justamente por conta do calor forte em cima da massa, né? E aí depois, mais pro final, eu tirava o papel manteiga e deixava ele dar uma douradinha. Às vezes nem precisava, porque ele já dourava mesmo com papel manteiga. Então é uma opção. Eu sei que fica um pouquinho mais complicado de fazer, mas dá pra fazer também, tá? Na air fryer. Já testei. Já precisei usá-la. Eu não consigo fazer um pão fofinho e saboroso, mas já faço bolo muito melhor. Melhor do que com farinha de trigo. Olha, arrasou, Anne. Muito feliz porque amo bolo, só gratidão. Eu sou suspeita também, porque se eu pudesse, eu acho que eu comeria um. Quer dizer, eu comia um bolo por semana, né? Até eu casar, eu comi um bolo por semana, e depois, né, eu tive que cortar, porque o marido não deixou mais eu comer um bolo por semana. Não, mas era exagerada, eu era muito exagerada com essas coisas. Ainda bem que, né, essa doença é ruim, né, a gente ter uma restrição tão severa, né, ao glúten assim, mas ela veio para me salvar, eu sempre falo isso, porque eu era muito desregrada com a alimentação. E depois que eu descobri as restrições que eu tenho aí, né, eu fui obrigada a estudar sobre isso e a entender mais que realmente a gente precisa cuidar da nossa alimentação, porque é ela que faz, né, grande parte ali da nossa saúde funcionar. Então a gente precisa cuidar.
Pães. Você já testou alguma receita aqui do canal, Anne? Só me responde, por favor. Durante essas lives, né? Eu falei bastante de vários tipos de receitas que tem aqui no canal de pães, então dá uma olhadinha. Testa alguma se você ainda não fez, pra ver se funciona, ver se você gosta do resultado. Para o pão ficar salgado, qual a porcentagem de sal? Porcentagem de sal depende do pão e também do seu gosto. Eu não gosto muito de pôr muito sal, né? Então, por exemplo, em um pão de 700 gramas, com 340 gramas de farinhas, mais ou menos, eu coloco aproximadamente 7, 8 gramas de sal. Eu não coloco muito, eu não sinto sal, eu sinto o sabor do pão, mas eu não sinto sal na receita, tá? Mas aí é questão de gosto, né? E de saúde também. Então, se você quer mais salgadinho, coloca um pouco mais, mas é mais ou menos isso que eu coloco. Em uma receita que pede para polvilhar com farinha de forma, posso untar essa forma, calma. Polvilhar com farinha à forma. Posso untar essa forma ao invés de polvilhar? Então, Eliane, geralmente as receitas de pães, elas descolam bem da forma, mas você pode ter um pouquinho de dificuldade, depende do material da forma também. Então, pode sim, passa o óleo, unta ali e depois você coloca a farinha, tá? Coloca uma camada bem fininha, que aí você vai, né, pode até tirar depois, passar a faquinha assim do lado raspar a casquinha do pão, que você consegue retirar esse excesso de farinha, tá bom? Você pode também só untar. Eu só unto as minhas formas para fazer os pães, só unto. E as formas que eu coloco o pão modelável, por exemplo, lá numa forma grande, retangular, ou uma forma de pizza, que eu faço ali o pão francês, o pão de hambúrguer, eu só polvilho farinha de arroz. Não tem necessidade de untar, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui no Instagram. Não. Eu vou pra minha perguntinha aqui, depois eu volto pra vocês. Podem ir colocando no chat, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Ah, do psyllium. Qual a diferença de colocar o psyllium junto com as farinhas e o psyllium hidratado, né? Pré-hidratado, antes nas receitas? A diferença está na quantidade de líquido que você vai precisar colocar nessa massa. Por quê? O psyllium, ele é rico em fibras, tá? Então, quando você coloca o psyllium seco na sua massa, você tem que hidratar esse psyllium, né? Você vai precisar aumentar a quantidade de líquidos da massa para que o psyllium, né, consiga ser hidratado, porque ele vai absorvendo os líquidos e se você colocou somente a quantidade recomendada para uma massa que leve só goma xantana, por exemplo, pode ficar mais seca. Você pode ter um pão que fica mais seco e farelento por conta disso. Então é muito importante. Se você adiciona o psyllium junto ao mix de farinhas, por exemplo, você precisa observar o ponto de hidratação, porque você tem que colocar um pouquinho mais de água. Provavelmente vai precisar, tá? Eu sempre que coloco o psyllium, eu preciso colocar um pouquinho mais de água, tá? Mas coloque aos poucos para você não perder o ponto da sua massa. Pode hidratar antes também, né? Você sabe ali a proporção de hidratação? Mais ou menos, né? Tem os psyllium que absorvem mais, mas geralmente é 1 para 10. Então, o psyllium absorve cerca de 10 vezes o seu peso. Se você coloca 10 gramas de psyllium no seu pão, você vai hidratar esse psyllium previamente com 100 gramas de água, tá? Então, você aquece essa água e aí mistura no psyllium e deixa ali, bate um pouquinho para formar uma goma. Depois que essa goma esfriar, você vai adicionar a sua receita e vai bater ali normalmente para incorporar bem, tá? Então, você pode fazer dessas duas maneiras. A diferença é o ponto de hidratação, que você vai ter que colocar mais líquidos quando você põe o psyllium seco dentro da sua massa. Tudo bem? Tá bom, então vamos para as perguntas aqui, porque já apareceram várias. Tem uma pergunta que... tem alguma receita que posso congelar? Bem natural. Para fazer hambúrgueres de festas. Você pode congelar todas as receitas, tá? De pães e de bolos. Aí, de bolo, a gente tem, claro, algumas coisas, né? Fruta fresca, bolo recheado com creme que vai amido de milho. Então, a gente tem algumas coisas nos bolos que não podem ser congelados. Mas, pães, eu recomendo que você congele, inclusive, no dia que você fez esses pães, para você manter as características de maciez e de umidade dentro da massa, tá? É muito importante, porque se você deixa ali em temperatura ambiente, a depender da sua receita, a depender do pão que você fez, no dia seguinte ele já perdeu algumas dessas características. E aí você vai ter um pão mais seco, um pouco mais farelento. Então, se você congela no dia que você fez, depois que você já consumiu o que ia consumir no dia, e ele está frio,
você vai congela dentro de sacos de congelamento ou envolve em plástico filme a unidade, se tiver em unidade, né? Para que você tenha ali um pão já pronto. Quando você precisar, você vai lá e tira a porção que você quer consumir, aquece, né? Porque é importante aquecer para reativar as características de liga, principalmente, mas também de umidade da massa, tá? É importante você aquecer um pouquinho. E aí você mantém essas características na massa. Se você deixa em temperatura ambiente, você vai perdendo conforme o tempo for passando. Tem uma coisa que aumenta essa velocidade no ressecamento, que é o amido de milho. O amido de milho, ele possui um componente na sua composição que acelera esse processo de envelhecimento, esse processo de ressecamento da massa. Então, se você faz um pão que leva amido de milho, você deixa ele em temperatura ambiente, ele vai perder umidade mais rapidamente. Se você congela esse pão, que o pão com amido de milho massa, a gente pode congelar, tá? É só recheio que não pode, porque ele talha, ele solta água e vira uma coisa. Mas a massa você pode congelar. Então você congela essa massa, esse pão pronto, e aí você vai consumindo conforme a necessidade. O que eu recomendo quando você vai congelar? Congele em porções. Se for um pão inteiro, um pão de forma, corte fatias e aí você congela as fatias. Porque se você descongelar, você não pode mais congelar. Por conta, né, das regras ali de proliferação de bactérias, né? Não é legal a gente congelar algo que já foi descongelado. Né? Ele é muito perecível, é um produto sem conservantes, tem ali o açúcar, o sal, mas né, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, descongelou, não congela mais e consome rapidamente ali, 1, 2 dias no máximo, para você ter ali as características e não ter algum problema. Tudo bem? Mas então, congele em porções para você ter mais facilidade. Quando precisar descongelar para consumir, descongela só a porção. E aí, reaquece rapidinho para você ter as características iniciais da massa. Tudo bem? Não recomendo congelar a massa crua, tá? O ideal é congelar o pão já assado, tá bom? Que aí você vai conseguir, faz assim. Tem uma aluna minha, a Mari, que ela congela os pães franceses, ela congela alguns tipos de receitas, ou, né, congela e entrega fresco também. Mas ela congela algumas coisas e aí já informa pro cliente. Bolo ela vende congelado também. Informa pro cliente quais os cuidados que ele precisa ter. Vai descongelar? Ou você deixa na geladeira até descongelar, ou você leva diretamente para uma fonte de calor. Então, ou põe no micro-ondas, ou põe no forno, né? Ou põe numa torradeira, na frigideira. Mas o importante é você reaquecer para você ativar essas características de liga, de maciez, de umidade. Tá bom? Por quê? Porque se você não aquece, ele vai ficar farelento. Pode pegar um pão que você deixou descongelar na geladeira ou a temperatura ambiente ali, você vai ficar com a fatia esfarelando se não tiver reaquecida. Então, reaquece para você ter essas características legais na massa, tá bom? Vamos lá. Então, a base de sal 2% em relação às farinhas, como pão com glúten. Pode ser 2%, é ótimo, porque, por exemplo, se você coloca goma xantana 2%, vai uns 4, 5 gramas, dá pra colocar uns 2,5% de sal, tá? Dependendo da receita ali. Mas cuidado com a quantidade de sal, não é tão boa pra saúde, né? E se você exagerar, você pode perder a receita, porque se o pão ficar muito salgado. O que você pode fazer se você não tem experiência na quantidade? Veja ali, põe os 2%, experimenta um pouquinho da massa, né? Pega um pouquinho, coloca na boca e sente. Sente o sal pra ver se tá bom. Eu faço isso às vezes. Porque a gente, às vezes, coloca o sal ali, aí coloca alguma coisa, alguma alteração na receita e não dá pra saber se o sal tá legal. Aí pra experimentar e não ter problema, eu experimento a massa mesmo, só um pedacinho. Testei o pão francês, não ficou muito bom. Acredito que tenha sido o fermento que estava na geladeira por um tempo. Dulce, você fez com o fermento biológico ou com o fermento natural? Só me responde, por favor, tá? Eu ainda não testei nenhuma receita de pão sua, mas vou testar e depois te falo. Anne, recomendo que você comece pelo brioche, tá? Se eu puder sugerir uma receita. Tem o pão brioche, que é um dos meus favoritos. E o pão de batata doce, que também é um dos meus favoritos. Ah, tem a focaccia também. A focaccia é maravilhosa. Nossa, aquele sabor. Não sei se vocês já fizeram essa receita que tem aqui no canal e também no Instagram. Que é um pão, né? Que leva alecrim, sal grosso, azeite. E se você quiser colocar tomatinho cereja em cima também, você pode colocar. Fica uma delícia, gente. Aquele pão, come puro. Eu como puro quando faço. Uma delícia aquele pão. E fica ótimo para combinar com quem come, né? Com peito de peru,
Quem come esses embutidos é uma delícia. Eu não como porque me faz mal, mas fica uma delícia. Deixa eu ver. O psyllium já hidratado entra em que momento na receita? Dulce, quando você hidrata o psyllium, você vai colocar na sua massa quando você já tem uma massa cremosa. Então, você coloca ali, né, colocou os líquidos, reserva um pouquinho do líquido, tá? Não coloca tudo. Então, antes de você finalizar a colocação de todo o líquido na massa, mas a massa já está ali incorporada, cremosa, você pode despedaçar a goma do psyllium para facilitar, né, a incorporação. Põe ali na batedeira e bate bem até você não ver mais pedacinhos da goma do psyllium, tá? Então, pode ser nesse momento. Posso substituir a goma xantana por melhoradores de farinha vendidos em supermercados? Olha só, melhorador de farinha não dá liga, tá? Então, não recomendo substituir, não. São características diferentes. Pão brioche, vou fazer. Isso aí, Regina, depois quero saber o que você achou, tá? Se quiser me mandar foto no direct, se quiser postar no Instagram e me marcar, eu amo ver os preparos de vocês. Inclusive, hoje eu postei, não sei se vocês viram, 3 postagens com os preparos dos meus alunos, um mais lindo que o outro. Depois, se vocês não viram, vai lá no perfil para vocês verem os preparos deles incríveis. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Fermento biológico seco. Fermento biológico seco, foi o que você usou. Vou só lembrar a pergunta aqui, porque eu esqueci. Ah, tá. Pronto. O que eu queria te falar sobre isso era realmente sobre o fermento. O fermento biológico, eu não recomendo que você guarde na geladeira. Pode ter sido fermento sim, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca o fermento biológico, que são leveduras, que são micro-organismos vivos, dentro da geladeira, que é um ambiente frio, aí você tira, coloca na temperatura ambiente ali para fazer a sua receita. Aí você fez sua receita, você guarda novamente na geladeira, no ambiente frio. Aí na próxima receita você tira e coloca em temperatura ambiente. Tá vendo que oscila a temperatura? Essa oscilação de temperatura pode prejudicar a fermentação do seu pão. Porque o fermento vai ficar prejudicado, né? As leveduras ali podem não funcionar tão bem, não ficar tão eficazes quando você tem essa oscilação de temperatura. Então, eu recomendo, o que eu faço com o meu fermento, eu guardo dentro do armário, tá? Num potinho bem fechado, né? Aqueles potinhos, eu compro o potinho do fermento, que é com alumínio por dentro e papel por fora. E aí eu sempre reutilizo esse mesmo potinho. Compro os pacotinhos e aí vou abrindo conforme eu vou utilizando. Eu não gosto de comprar aquele que vem, acho que são 200 gramas de fermento, porque fica muito tempo aberto. E isso pode interferir no resultado final, né? Ele pode não fermentar tão bem a nossa massa quando está muito tempo aberto esse fermento. Então, eu compro o sachê, abro quando eu for consumir, né? For utilizar lá. E aí, guardo só o que sobrar. Depois eu utilizo na outra receita e assim, sucessivamente, para não deixar muito tempo aberto, porque isso também pode interferir no crescimento do seu pão. Hoje eu fiz isso, salguei com sal grosso. O sal grosso, ele salga mais, né? Porque ele tá concentrado ali. Então, quando ele derrete, ele salga mais. Então, cuidado com o sal grosso. Quando você quiser usar o sal grosso, tritura ele para ele ficar mais fininho, que aí você consegue medir ali na hora. Porque quando você mistura o sal grosso na massa, até ele derreter, você não sente o sal, né? Porque ele tá no grânulo grande e você não sente o sal na massa. Então, cuidado com isso. Cuidado com o sal grosso. Tritura ele um pouquinho no... Se você não tiver o moedor, coloca no liquidificador ali um pouquinho, bate, não tem problema. Mas cuidado com o sal grosso. O pão brioche você assou na air fryer? Não assei na air fryer, mas funciona na air fryer também, tá? Coloca tudo ali, a massa inteira dentro da air fryer que vai funcionar também. Mas faz daquele jeito, cobre a massa com o papel manteiga para evitar a incidência de calor ali em cima e queimar a casca do seu pão. E aí prejudica o crescimento dela também, da massa, né? Melhorador de farinha, acho que é glúten. O que você acha? Lícia, pra ser sincera, eu nunca pesquisei sobre melhorador de farinha. Eu não sei se tem glúten, gente. Será que tem glúten? Quem já usou aí? Quem já pesquisou? Vocês sabem se tem glúten? Eu vou até pesquisar aqui agora. Deixa eu virar meu teclado aqui. Enquanto vocês perguntam, eu vou pesquisar. Vamos ver. Eu nunca tive essa curiosidade. Eu nunca usei
Então, não sei se tem glúten, gente. Vamos ver agora em tempo real. Não contém glúten, pelo que tá aqui, tá? Tem que verificar sempre no rótulo, tá? O que eu tô vendo aqui diz que não contém glúten. Ele tem ácido ascórbico e outros dois componentes, tá? Não é liga, gente. Melhorador de farinha não dá liga pra massa. Então, não use no lugar da goma xantana. Marca de farinha de arroz. Eu uso da Urbano. Sempre usei da Urbano. Já usei outras. Não gostei do resultado. Então, eu só uso da Urbano. E assim, lá no início, ela tinha um grânulo mais grosso, né? Mais grosso, mas mesmo assim eu usava ela. E agora, o grânulo da farinha de arroz da Urbana, ela tá bem fininha. Então, tá ótima. Eu gosto bastante. Não deixa o sabor, né? Porque o problema que eu tinha com algumas outras marcas é que tinha um sabor esquisito na farinha. Eu acho que era, não sei se era má conservação da farinha, não sei. Eu não gostei do sabor que ficava nas receitas, então eu não uso de outra marca. Só dela. Por enquanto, né? Vai que eu acho uma marca melhor, mas por enquanto a que eu uso é a da Urbano. Ok, deixa eu pegar minha listinha aqui. Pois é, eu também vi que não tem glúten, não. Não, Lícia, porque o melhorador não é de farinha, né? Não é de farinha de trigo o melhorador. É um componente químico que é adicionado à massa do pão. Eu não sei qual é muito a função dele ali, mas é adicionado à massa para melhorar a característica da receita, né? Então, se pode ter contaminação cruzada, isso não significa que não tenha glúten. É importante, se você for usar, sempre verificar o rótulo. Se você não conhecer a marca, você entra em contato com o fabricante para verificar se não tem contaminação cruzada no produto, tudo bem? Já fiz sua receita de bolo de chocolate em forno convencional elétrico e ontem na panela de pressão elétrica. Olha, que máximo! Ficou maravilhoso. Sandra arrasou, hein? Testando vários tipos de cocção da receita. Incrível! Parabéns, Sandra. Que bom que você fez, acertou e gostou do resultado. Fica a dica, né? Ó, quem não tiver forno, panela elétrica funciona. Arrasou, Sandra. Quanto tempo depois de colocar meu pão para assar, eu posso abrir o forno para ver se ele está assado, uma vez que a tampa do forno não dá para ver. Eliane, vamos lá. Você precisa deixar passar ali uns 75 a 80% do tempo. Então, o que eu faço? Quando eu coloco meu pão para assar, já no forno pré-aquecido, na temperatura correta, tá? Isso é importante. Por quê? Porque esse tempo vai mudar se você coloca o seu pão para assar no forno frio, porque ele vai demorar mais tempo para crescer. Se você abre a porta do forno antes, o seu pão pode baixar. Muito importante, o seu forno tem que estar pré-aquecido na temperatura indicada na receita. Ideal ter um termômetro lá dentro para você saber se realmente está naquela temperatura. Bom, considerando que o forno estava pré-aquecido, na temperatura ideal, e eu coloquei meu pão para assar. Eu marco ali uns 35 minutos para depois abrir a porta do forno. Sabe quando você sente o cheiro do bolo? Quando você sente o cheiro do pão? Nesse momento você pode abrir já. Espera ali mais uns 3, 4 minutinhos e aí você pode abrir a porta do forno. Porque significa que ele já está quase no ponto, tá? Mas eu sempre deixo assim, como eu asso em aproximadamente 40, 45 minutos, depois de 35 minutos eu abro a porta do forno. Se abrir antes, pode baixar o pão por conta do choque térmico, né? E quando for abrir, fecha a janela, tá? Mesmo que o pão já esteja assado, ele pode baixar por conta do choque térmico, é muito importante. Então fecha a janelinha, né? Só até você abrir e fechar a porta do forno para ver se ele tá assado, depois você abre de novo, tá bom? Cuidado com isso porque pode causar um problema ali no seu pão. Lícia, dá uma olhada no rótulo do seu que tá em casa ali, vê se tá falando que não contém glúten, tá? Se você tiver dúvida, não usa. Entre em contato com a empresa antes para se certificar de que realmente não tem contaminação nele, tá? Para você não ter um problema com a sua saúde. Ok, vamos para as minhas perguntas até vocês colocarem mais perguntas no chat, então. Acho que aqui no Instagram eu já respondi. Tá. Próxima é sobre a farinha de banana verde. Alguém me perguntou sobre isso numa live também. A farinha de banana verde é uma farinha de estrutura. É uma farinha de estrutura, então a gente pode usar
ali em combinação com outras farinhas de estrutura nas nossas receitas, mas é uma farinha excessivamente cheia de fibras. Então, ela tende a ressecar o seu pão, o seu bolo, quando estiverem em uma quantidade maior, por conta dessa alta quantidade de fibras, tá bom? Ela é rica também em potássio, não deixa sabor residual, se deixa um pouquinho do saborzinho da banana, né? Mas é bem pouquinho. E porque ela contém uma grande quantidade de fibras, ela tem um baixo índice glicêmico. Mas, mais uma vez, como ela tem muita fibra, ela pode ressecar a sua massa. Então, se você for usar nas suas receitas, você coloque ali uns 20 gramas, mais ou menos, num pão maior, porque senão pode ressecar o seu produto, tá? Coloque ali com o intuito de enriquecer nutricionalmente a sua receita, tá bom? Então, a farinha de banana verde é basicamente isso. Só cuidado ao utilizar para que você não resseque muito a massa. Eu também não uso. Usei uma vez, mas não gostei muito do resultado no pão, não. O pão parece que ficou meio firme demais com a farinha de banana verde, apesar de eu ter colocado uma quantidade pequena. Então, eu não uso também a banana verde. Próxima pergunta aqui minha, até vocês colocarem mais dúvidas. Essa daqui é do purê. Como uso os purês nas receitas de pães? Preciso diminuir a hidratação da massa? Então, aqui nós temos diversos tipos de purês, né? Purês de tubérculos, que são dos vegetais, né? Batata doce, inhame, mandioca, até da banana, né? Purê de banana dá pra gente usar, de banana da terra, biomassa de banana verde. Então, todos esses purês a gente consegue colocar nas nossas receitas de pães, de bolos. Só que a gente precisa respeitar uma certa proporção para que a gente não pese demais a massa, tá? É muito importante. Então, a recomendação que eu faço para vocês é colocar ali de 20 a 30% de purê em uma receita de pão, por exemplo. Sempre que eu falo em porcentagem, o meu referencial é a quantidade total de farinhas, sempre, tá? Teve até alguém que comentou no YouTube perguntando se eu estava me referindo à quantidade total de líquidos. Não, é a quantidade total de farinhas. Sempre, numa receita de pão, numa receita de bolo, o meu 100% são as farinhas. Então, é a partir delas que eu vou derivar os demais ingredientes e criar a minha receita. Então, sempre em relação à farinha que eu estou me referindo, tá? Essa porcentagem. Então, de 20 a 30% é uma quantidade que vai deixar a sua massa mais úmida, mais macia, vai enriquecer nutricionalmente o seu produto, mas não vai afetar tanto o resultado final. Não vai deixar a sua massa úmida demais, porque pode ter esse problema também, ela fica muito molhada, né? E nem vai pesar a sua massa, impedindo que ela cresça direito, que o seu miolo do pão fique mais fofinho, por exemplo, tá? Então, essa é uma proporção que eu uso e que eu gosto bastante do resultado com essa proporção e eu recomendo que você use também, tá? Quanto à hidratação, vai variar principalmente do purê que você está usando, tá? E do jeito que você cozinhou esse alimento antes de fazer o purê. Por exemplo, quando a gente está fazendo um purê de abóbora, né? Se a gente cozinha a abóbora na água, esse purê vai ficar muito mais aquoso, né? Muito mais líquido ali. Se a gente assa essa abóbora, eu tenho um purê mais consistente. Então, depende muito do jeito que você prepara o alimento para fazer o purê. Depende do tipo de alimento que você está fazendo. Por exemplo, o cará. O cará, ele é uma raiz tuberosa, né? Eu sou agrônoma, gente. Desculpa, é que às vezes eu falo essas palavrinhas assim. Mas essa raiz que fica debaixo da terra, é subterrânea, ela serve de alimento para a planta. Então, é a partir desse composto ali, dessa composição de amido, né? Que é basicamente carboidrato que tem nele, nessa raiz, é que vai dar energia para a planta e tal, né? Enfim, né? Parte agronômica aí da parada. É porque eu gosto. Então, enfim, é a partir desses tubérculos que a gente faz os nossos purês. E o cará é um tubérculo mais seco. A gente consegue fazer ali um purê mais consistente com ele. O inhame também, se a gente cozinha ele no vapor, por exemplo, a gente consegue um purê mais consistente. Se cozinha na água, o purê não fica tão consistente, mas ainda assim não tem necessidade de alterar a hidratação da massa, a quantidade de líquidos. Já a abóbora tem esse problema porque ela absorve mais os líquidos os líquidos, né, quando a gente cozinha. Então, a gente pode ter um purê de abóbora mais cremoso e aí pode ser que a gente não precise colocar toda a água da receita. O ideal é você ir testando e colocando aos poucos, tá? Para você não perder o ponto de hidratação da sua massa. Tudo bem? Potássio, Lícia, né?
A banana é rica em potássio, a farinha de banana verde também. Então, ela é excelente para quem precisa, né, desses valores nutricionais a mais. Para não afetar tanto o resultado, coloca numa proporção menor, né, para você conseguir ter um resultado bom e ter um valor nutritivo ali maior na sua preparação, beleza? O que fazer para a goma xantana não deixar gosto no pão? Eliane, excelente pergunta. O que fazer? Tem uma proporção que eu recomendo que você use nas suas receitas, que se você usar, você não vai ter gosto residual de goma xantana. Isso porque eu uso há muitos anos, tá? Então, a recomendação para pães e para bolos geral é de 1 a 2%, tá bom? Só que aí vai depender, essa 1 a 2%, essa margem aqui, mínima e máxima, depende muito do tipo de receita que você está fazendo, do tipo de farinha que você está agregando. Se você faz um mix de farinhas que tem muita farinha rica em liga, por exemplo, você colocou farinha de grão de bico, farinha de aveia, polvilho doce, fécula de araruta e ainda colocou um pouco de amido de milho. São várias farinhas que também agregam liga para sua massa. Então, se você coloca muita goma xantana dentro de um mix de farinhas que já tem bastante liga, você vai ter um resultado final alterado. Não tem sabor residual da goma xantana se você colocou na mesma proporção, na proporção correta, tá? Mas vai ficar com excesso de liga. Então, você precisa observar essa variação de 1 a 2%, observar o tipo de receita que você está fazendo, quais farinhas você está utilizando, tá? O que eu uso? Nos pães, eu uso 2%. Então, 2% nos pães, para mim, é a quantidade ótima, não deixa sabor residual, não fica com excesso de liga na massa, não fica com excesso de elasticidade, também não fica farelento. Então, para mim, 2% é o ideal para pães. Agora, para bolos, como a gente tem uma quantidade menor de farinhas, a gente tem uma delicadeza, a gente requer, né, uma delicadeza maior nessa massa, mais fofinha, né, que solte um farelinho ali, que não fique excessivamente elástica, eu uso de 1 a 1,3%. Às vezes, até menos de 1%. Eu já cheguei a usar numa receita 0,95%. Mas aí é exceção, né? Geralmente é de 1 a 1,3% nas receitas de bolos, tá? Então, se você usar nessa proporção aproximada, você não vai sentir sabor residual. Deixa sabor residual se estiver em excesso, tudo bem? Como usar a fibra de bambu nos mix? A fibra de bambu é, como o próprio nome diz, só fibra, né? Então, se você quiser utilizar nas suas receitas, coloque uma proporção muito pequena, tá bom? Comece ali com 2, 3% para você não colocar fibra demais e sua massa requerer muito líquido, tá? E nem ressecar. Então, quanto mais fibras na massa, mais líquidos a gente coloca. Ou se a gente coloca de menos, ela vai ficar ressecada. Muito importante. Coloque um pouquinho ali, uns 3, né, 2 a 3% para começar. Depois você pode ir aumentando conforme o seu gosto, a sua necessidade. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Essa aqui eu já falei. Farinha de aveia. Quem usa farinha de aveia nas receitas, gente? Vocês têm o costume de usar? Vocês se sentem bem? Quem tem doença celíaca se sente bem consumindo aveia? Vão me respondendo aí que eu vou falar sobre a aveia. Bom, a farinha de aveia, a aveia, vamos começar pelo geral. A aveia é muito rica em fibras e muito rica em amido. Então, essas características vão para as nossas massas, certo? Por ela ser muito rica em fibras e muito rica em amido, se eu coloco essa farinha em excesso na minha massa, eu tendo a pesá-la, porque ela vai reter muito a umidade devido ao seu alto teor de fibras e também vai gelatinizar bastante devido ao seu alto teor de amido. Então, eu posso ter, sabe quando você faz um pão ou um bolo que ele fica gelatinoso embaixo? Pode ser de qualquer receita, é só o aspecto. O aspecto gelatinoso embaixo pode ser o excesso de aveia, de farinha de aveia, se você colocou nessa massa, tá? Então, é mais ou menos esse aspecto que ela deixa se ela estiver em excesso na sua receita, tá bom? Existem diversos tipos, né? A gente tem o floco, o farelo, o floco fino, o floco grosso, o farelo e a farinha, certo? A farinha é basicamente só o carboidrato da aveia. Tem fibra, né? Tem fibra também, mas tem bastante carboidrato, porque ela é batida somente a parte interna do grão. O farelo é só a casca da aveia, então é só fibra que tem naquele produto, tá? O farelo só tem fibra. Se você usar o farelo, cuidado com o excesso, com a falta de líquidos, tá? Porque ele vai reter muito a umidade da massa. O floco é o ideal, por quê?
Porque o floco, ele é prensado, é o grão inteiro, com a casca e o miolinho, né? O grão mesmo, prensados. Então, ali eu tenho todos os nutrientes, todas as fibras, todos os carboidratos presentes. Então, ali eu tenho a proteína, tudo ali prensadinho. Se você gosta de usar a farinha, você compra o floco e tritura ele no liquidificador. Assim você tem maior valor nutricional na sua receita por conta do grão ser íntegro ali, né? Ele só tá prensado, amassado. Então é muito legal você fazer isso. Eu só compro o floco. Quando eu uso já ele em floco, mesmo na receita que eu faço. Pode triturar e usar a farinha, só cuidado com a proporção. Coloque uma quantidade menor ali, uns 20, né, 20% mais ou menos, até 30%, para que você não tenha esse problema de pesar a massa e ter um resultado final que fique mais pesado, embatumado e não tão leve e fofinho. Tudo bem? Eu compro flocos grossos e faço farinha. É isso aí, eu também faço isso. Ela usa... Bom, a farinha de aveia é ótima, né? Mas para algumas pessoas que têm doença celíaca, pode causar um certo sintoma parecido com o sintoma quando a gente se contamina com glúten, né? Então, tem algumas pessoas que não toleram a aveia, mesmo tendo doença celíaca. Isso acontece porque as coisas que tem, né? A composição da aveia é muito similar à composição do trigo. Então, a gente tem ali uma similaridade, por isso que algumas pessoas não toleram a aveia também. A Mércia diz que usa o farelo da aveia. Interessante, eu nunca usei o farelo. A farinha me faz mal. Eu não posso consumir muito também, não. É só de vez em quando. Eu gosto na vitamina mais, na verdade, do que nas receitas. Tem uma receita de bolo que eu amo fazer, que é com banana, aveia, chocolate, muitas coisas. Que aí é uma delícia. Eu faço com o floco da aveia, né? Nem com a farinha. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, enquanto vocês têm mais dúvidas. Mesmo sem glúten? Mesmo sem glúten. Mesmo sem glúten por conta da sua composição, na verdade, né? A com glúten nem posso chegar perto, mas a sem glúten também me faz mal por conta dessa composição dela. Vamos lá. Essa daqui foi uma pergunta que eu recebi ontem. Por que os pães ficam com gosto forte de fermento? Alguém já fez um pão ali que quando foi comer tava bem forte de fermento? Eu já fiz pão assim. Eu já fiz várias coisas. Vários erros eu já cometi. Então, por isso que eu tô aqui para contar o que eu errei e o que eu acerto hoje para vocês só acertarem e não errarem como eu fiz lá antigamente. Bom, quando a gente tem um pão com excesso com gosto, com cheiro de fermento forte, pode ser por duas razões. Primeira, né, e sem dúvidas essa é a principal razão, é o excesso de fermento na massa. Já vi pessoas fazendo um pão que vai 250 gramas de farinha com 10 gramas de fermento. É o dobro do que a gente precisa, gente. Não precisa de tanto fermento na massa. Você deixa o seu pão crescendo um pouquinho mais de tempo, que vai ficar maravilhoso. Não precisa de tanto fermento na massa. Então, o ideal são até 2% de fermento. Você pode usar menos, mas mais não é recomendado exatamente por isso, porque deixa sabor e cheiro residual. Tá? E o sabor e o cheiro não são tão gostosos, né? Não é legal assim, eu não gosto. Então, é muito importante que você siga a orientação da receita, tá? De quantidade e observe se realmente tá ali até 2% em relação à quantidade total de farinhas, para você não colocar em excesso. E o segundo motivo é que você pode ter cortado o seu pão ainda quente. Quando a gente fatia o pão quente, a gente sente o aroma de fermento sair dele e o gosto também fica, gosto residual. Então, não fatie o seu pão quente, tudo bem? Mas principalmente é pelo excesso de fermento na massa. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.